Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos responder se a Bíblia condena organização financeira e querer ser rico. Tem um versículo na Bíblia que é muito falado, que é: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6,10. Inclusive, tem aquele versículo da Bíblia que fala que Jesus manda um jovem entregar toda a sua riqueza e depois seguir a ele. Então, a Bíblia condena os ricos e é contra o rico. É isso mesmo? E condena quem quer ser rico. Não é bem assim. Primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente olha para Jesus, a gente tem que entender aquela passagem do jovem que era rico e que não queria largar a sua riqueza e que não seguiu ao Senhor. A crítica a Jesus ali era a intenção do coração do jovem. O jovem estava apegado ao dinheiro de forma que isso estava impedindo a caminhada dele com o Senhor. Então a ordem dele estava invertida. Ele estava colocando o dinheiro acima do propósito de Deus na vida dele. Então a gente tem que saber que quando a gente vê Jesus na Bíblia, a gente tem que entender que cada momento ali é específico. Então, por exemplo, ninguém vai passar o que Jó passou, muito provavelmente. Mas ali fica de exemplo para a gente. Ali é um caso específico no qual Deus queria ensinar sobre os ricos confiarem no seu dinheiro e também colocar a confiança no seu dinheiro e o dinheiro acima de tudo, e esquecer-se da obra de Cristo, o que dificulta também ele entrar no céu. Quando a gente observa isso na Bíblia, a gente observa que tinha um contexto específico. A mesma coisa que 1 Timóteo 6,10 fala do amor ao dinheiro, a pessoa que ela ama o dinheiro, ou seja, ela tem uma afeição pelo dinheiro tão forte que ela, em busca desse dinheiro, ela acaba se esquecendo de Deus e acaba até quebrando princípios. Então, a questão da crítica ao dinheiro não é bem sobre o dinheiro, mas a como lidamos com o dinheiro, tanto no caso do jovem rico, quanto no caso de 1 Timóteo 6,10. Agora, é pecado ser pobre? Também não é pecado nem ser rico nem ser pobre. Na Bíblia a gente vai ter José de Arimateia, que era um homem rico que forneceu o caixão para que o túmulo para que Jesus pudesse ter sido guardado. Não era bem enterrado, mas era enrolado e guardado lá no túmulo. Tínhamos José na Bíblia. Temos também Abraão, que foi um homem que foi muito rico, tinha muito ouro, tanto que quando o filho dele vai encontrar a Rebeca, Abraão envia muito ouro. A gente vai ver muitos personagens na Bíblia que tinham dinheiro que financiavam a obra de Deus através da casa. Não era porque eles aceitavam a Cristo que eles tinham que largar a finança. Muitos deles usavam a casa deles como local para o encontro e para a realização dos cultos. Então, riqueza nunca foi visto como algo errado. Assim como a riqueza ela beira ao problema no sentido de que se você vacilar, você pode deixar seu coração dominado pela riqueza e passar a confiar na riqueza e viver pela riqueza mais do que para Cristo. Mas a pobreza também ela pode levar para uma direção também que não é uma direção não muito boa. Que direção é essa? Se você observar bem, a pobreza ela pode levar a pessoa a ficar endividada. Cristo nos chamou para ser pessoas honestas, organizadas. Quando ele forma o templo dele, cria o templo dele no Antigo Testamento, tudo era milimetricamente pensado, organizado. Deus era um Deus organizado e ele continua sendo esse Deus organizado. E quando a gente olha, por exemplo, para a questão da pobreza, Deus não nos chamou para ficar devendo ao governo, não nos chamou para a gente ficar endividado. E a pessoa ela não querer ter dinheiro ou querer ser pobre também beira esses riscos. Não é errado, assim como também a riqueza tem os seus riscos, a pobreza também tem. Mas se você pode ser rico ou pode pelo menos ter mais dinheiro, se organizar financeiramente, por que não se organizar? Por que ficar beirando a tentação ali de poder ficar endividado e viver sempre no limite? Então, nem todo mundo vai ser rico, mas pelo menos você pode ser mais organizado financeiramente e até ser classe média, crescer um pouquinho, dar um pouquinho de folga para os seus filhos, dar um pouquinho mais de qualidade de vida para seus filhos.
Então a Bíblia não condena ser organizado financeiramente e nem querer ser rico. A questão é se você vai amar e o motivo pelo qual você quer ser rico. Se o motivo de querer ser rico é para ostentar, é para gastar com besteira, aí talvez seja um motivo errado. Para se escravizar também é errado. E uma coisa aqui é que não é porque querer ser rico não é errado que todo mundo que quer ser rico vai ser rico. Qual o ponto? Tem gente que é chamado para ser missionário. Essa pessoa não vai nem ter tempo de pensar em crescer financeiramente, porque ela vai viver para a obra. Então nem todo mundo tem essa chance de querer crescer na vida, ter organização financeira, porque está trabalhando na obra de Deus de fato, 24 horas no dia e não vai ter esse tempo. Agora, tem essas pessoas que são missionárias, mas nem todo mundo está nessa situação missionária de estar viajando o tempo todo. Tem gente, por exemplo, que vai viver na sua cidade ao longo de sua vida, vai colaborar na sua igreja local, vai evangelizar na sua cidade e não vai fazer missões. Essa pessoa que tem uma vida estável na cidade, ela tem a possibilidade de desejar isso, de querer ser rico. Agora, claro, sempre deixando claro que o mais importante sempre é o reino de Deus. Nunca colocar o dinheiro acima do reino de Deus. E claro, colocando o reino de Deus acima e querendo ser rico no sentido de desejar ter dinheiro para um melhor sustento para sua família, para também ajudar os mais pobres, não vejo por que querer ser rico e ser organizado seria algo errado. Agora, tem esse versículo de Deuteronômio 15:11 que diz assim: Nunca deixará de haver pobres na terra. É por esse motivo que te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado de tua terra. Então sempre vai haver pobre, assim também como sempre vai haver rico. Nem todo mundo vai conseguir ser rico. Mas se você conseguir ser rico, uma coisa que a Bíblia ordena e que um rico precisa ter, e que uma pessoa mais abastada e também até os classes média precisam ter, é ter generosidade. Uma coisa importante que o cristão precisa ter é saber o que é o principal e o que é o secundário. Os princípios são os principais, é a coisa principal. O evangelho é a coisa principal. A riqueza vem abaixo. Os dois reinos são importantes, mas sempre saiba qual é a prioridade de fato. E caso venha a ser rico, não deixe o dinheiro te dominar. Seja generoso, porque Deus nos chamou para ser generoso. Então, querer ser rico para ser generoso, para ter como sair, ter uma situação agradável com sua família, não é nada errado. Muitas pessoas têm até uma visão errada de riqueza, ter 10 milhões, é você ter 10 milhões para gastar. Mas, na verdade, quem tem 10 milhões, geralmente só usa uns 10 mil, 15 mil por mês. O rendimento que vai ter ali e os pagamentos que as empresas vão fazendo aos seus investidores, tanto renda fixa quanto renda variável, as pessoas elas vivem daquilo, então elas querem, na verdade, ser rico, muitas das vezes, para ter, não para ter 10 milhões e ostentar e comprar um monte de coisa, mas para ter uma renda passiva, para além do INSS, que vai fazer com que você tenha uma segurança financeira melhor e que você consiga administrar seu dinheiro da melhor forma possível e não para ter aquele dinheiro todo líquido na conta. Então, quem pensa em riqueza só como um acúmulo de dinheiro para usar e para comprar um monte de coisa, entende a riqueza da forma errada. Primeiro, é muito importante entender o que é ser rico. Uma pessoa que tem 10 milhões, como é que ela vive com esses 10 milhões? Quem sabe eu não faço um próximo vídeo sobre isso. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal do Crescimentando aqui no YouTube e segue lá no Instagram. Comenta se você quer comentar algo a respeito do vídeo e até os próximos vídeos. Até logo!